Que eu não cumprimentei ainda. A paz do Senhor a todos vocês. Muito bom a gente estar aqui mais um domingo. Provavelmente os jovens lotaram a sala aqui ontem, né? Eu vi uma foto deles e é muito bom ver a nossa juventude engajada. Espero que a gente consiga também preenchendo aos poucos todos os espaços da igreja, com jovens, crianças, famílias, falando a respeito de Jesus e dessa necessidade tão urgente que as pessoas que ainda não compreenderam isso que a gente está estudando, que elas compreendam, que o Espírito Santo aclare a visão de cada uma delas, que a gente acredita que só Ele que pode transformar a vida das pessoas, né? Recados iniciais para os irmãos. Sempre que chegarem, preencham a lista de presença, é importante para fins de controle. Tem uma irmã, a irmã Cris, está fazendo um trabalho importante de conversando com os irmãos que estão com dificuldade para vir. Isso é super importante porque traz acolhimento, faz parte do aspecto de serviço, e a gente louva a Deus também pela vida dela. Tenho aqui ainda alguns adesivos. Quem não pegou adesivos de participação da Escola Bíblica Dominical está dentro do saquinho. Quem não pegou depois da aula pode pegar. Se quiser pegar mais um também não tem problema. Coloca na geladeira, na Bíblia, no carro, enfim. É uma indicação de que você participa da EBD. Isso é super importante, a nossa Escola Bíblica Dominical. Instrumento utilizado por Deus ao longo do tempo para trazer informações a respeito da Igreja de Jesus e do Reino de Deus. Hoje a gente vai falar a respeito do anúncio de um novo reino. O texto que a gente vai trabalhar, texto de Marcos 3, capítulo 22 até o 30, e depois a gente vai falar do capítulo 4, do verso 1 até o verso 34. Provavelmente a gente não vai até o final de todos esses textos aí. É uma porção, são várias porções da palavra de Deus, recheadas de informações, muitas parábolas. A gente vai perceber que Jesus, quando ele quis comunicar a chegada de um novo reino, ele se utilizou desse instrumento poderosíssimo que são as parábolas, e a gente vai passar por várias delas. A gente vai comentar a respeito de cada uma, o que Jesus queria comunicar com os seus e com aqueles que estavam ouvindo essas parábolas. Eu quero, antes de começar a aula, orar com os irmãos e pedir para que Deus abra as nossas mentes, os nossos corações, para que o nosso coração seja um terreno fértil. Uma das parábolas que a gente vai trabalhar vai falar a respeito disso também, né? Mas para que os nossos corações sejam terrenos férteis para absorver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, eu te agradeço pela presença do Senhor em nossas vidas, pelo fato de o Senhor ser Deus, governar, reinar sobre tudo que existe, inclusive sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Obrigado, Deus, por tão grande amor, por tão grande salvação, por um dia ter criado um plano específico para a nossa salvação, para a nossa redenção, para nos aproximar novamente de Ti. Obrigado por reconstruir essa ponte por meio do Seu Filho Jesus. Estamos aqui hoje, Deus, querendo aprender mais a respeito dos aspectos do serviço por meio da obra realizada por Jesus Cristo. Queremos olhar para a vida de Jesus, nosso Mestre, e aprender com seus atos, com seus pensamentos, a maneira como ele se comportava. Ó Deus, comunique a nós tudo aquilo que não for falado aqui nessa aula por meio do Teu Santo Espírito. Acreditamos no poder da Tua Palavra e sabemos que ela é poderosa para nos instruir, nos corrigir, apontar o pecado que existe nas nossas vidas e nos levar para um caminho que seja de retidão e que agrade de acordo com a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro, agradecido por cada pessoa que já está aqui e pelos irmãos que estão a caminho, pelas outras classes de EBD que estão acontecendo agora nessa igreja e em outras igrejas também. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoe alunos, professores, para que a Sua palavra seja comunicada e faça morada no coração das pessoas. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Bom, vamos lá. A gente tem nesse trecho, capítulo 3
Marcos, que a gente já está estudando há um tempinho, a gente percebe Jesus sendo instigado a dar várias respostas às pessoas que o estão seguindo. Então a gente abriu como se fosse um leque dentro do nosso espectro de estudo aqui, para falar que Jesus, ele responde a essa multidão, e a multidão tem várias pessoas, no que diz respeito a espectadores de Jesus ali, ele responde basicamente de 3 formas, e a gente já passou por 2 delas. A primeira, Jesus fala que ele está fundando uma nova nação, e a gente passou pelos estudos e entendeu aquele texto em que ele faz o chamamento dos 12, e tem uma correlação muito grande com o Antigo Testamento, a numerologia ali, os números por trás da comunicação de Jesus, dos Atos, tem muita relação com o Antigo Testamento, com o povo de Israel, e Jesus está de fato fundando uma nova nação ali. A gente precisa entender que as coisas, elas se fazem totalmente novas por meio da obra de Jesus Cristo, né? Aquilo que a gente tinha no Antigo Testamento, muito baseado na lei de Moisés, no pacto ainda antes, no pacto estabelecido com Abraão, se a gente for atrás ainda na aliança que Deus havia feito com o ser humano, por meio de Adão, depois renovando essa aliança com Noé, mas a gente tinha um espectro aí, quando Deus olha para Abraão, escolhendo uma nação por meio da qual ele abençoaria todas as outras nações, um escopo aparentemente fechado, relacionado ao povo de Israel. E Jesus, ele traz uma perspectiva que expande tudo isso. Por isso que a cruz, ela é fantástica, né? A cruz é um instrumento de reconciliação que permite o acesso a Deus novamente por todos os povos. Isso é fantástico. E é legal, já trouxe aqui para os irmãos também, façam esse exercício assim que puderem. Leiam novamente o Antigo Testamento, mas com uma perspectiva de tentar entender o que está acontecendo nos povos do entorno. Isso é super importante, né? Porque pessoas existiam e se relacionavam com o povo de Israel. Não só se relacionavam, mas por vezes faziam negócios, se comunicavam, travavam guerras e batalhas, né? A gente vê, por exemplo, Josué, naqueles episódios, na tentativa de entrar na Terra Prometida, como é que ele tem um embate com os cananeus. E a Bíblia, ela dá alguns detalhes, mas a gente precisa de alguns materiais de apoio para entender como é que funcionava aquela sociedade dos cananeus, a época em que Josué estava batalhando com eles, para entrar ali na terra que Deus havia prometido para o povo. E isso é importante porque traz elementos riquíssimos para a gente na hora que a gente vai entender e interpretar o texto bíblico. É essencial? Não. Rafa está falando aqui, mas eu preciso fazer esse parênteses, né? Eu tenho para mim que tudo que é essencial para o ser humano saber está na Bíblia. No nível de reconstrução desse caminho, né? Quando a gente sai do espectro de pecadores e vai de volta para a adoção, para fazer parte da família de Deus, essa ponte, tudo que a gente precisa saber para que isso aconteça, está registrado. Agora, é claro que fazendo parte dessa família, né, o segundo ponto que a gente abriu aqui foi Jesus instituindo uma família. Fazendo parte dessa família, quem não gosta de pegar, né, eu não tive acesso a muitos dos meus antepassados, eu sinto falta disso, mas quem não gosta de pegar um álbum e de repente se deparar ali com o seu tataravô, né, com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, às vezes até com aqueles que vão ficar depois que a gente partir, seus filhos, netos, né? Então você pega, se recorda. É isso que a gente faz quando a gente se aprofunda no texto bíblico, quando a gente olha os povos do entorno para saber quais eram, por exemplo, as dificuldades que Josué estava enfrentando quando ele ia entrar em Canaã. Falando de Canaã, dos cananeus, mas dá para a gente estudar os egípcios? É um pouco mais fácil porque a gente tem material histórico mais farto em relação aos egípcios, né? Mas é super interessante, na época em que Moisés estava tentando tirar o povo lá do Egito, se a gente conhecesse as práticas. Então, assim, primeiro ponto, a gente falou de Jesus fundando uma nova nação, ele expandindo aquele comunicado das leis e dos profetas em relação à nossa própria salvação. Segundo ponto que a gente abriu aqui no capítulo 3 de Marcos, foi justamente Jesus instituindo uma nova família. Então, a partir do momento em que ele funda uma nova nação, ele dá uma resposta às pessoas que o estão seguindo também, instituindo uma nova família, e a gente percebe isso muito claro no texto de Marcos, quando ele tem embate com a sua própria família de sangue, que a gente viu na aula passada.
Os seus ali não estavam entendendo muito bem o propósito que ele estava perseguindo. E aí começam a criar algumas barreiras ali. E Jesus ele comunica de forma muito clara que aqueles que vão fazer parte da sua família, em síntese, resumindo muito, são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Resumindo aquela passagem, aquele embate em que os seus parentes vão de Nazaré até Cafarnaum, tem aqueles, eu falei 30 quilômetros no primeiro momento, mas na realidade eram 50, né? Então Jesus ele institui uma nova família, segundo ponto. E agora a gente precisa entender que muito mais do que falar a respeito de nação, falar a respeito de família, Jesus ele vai dar um comunicado, principalmente por meio de parábolas, anunciando a chegada de um novo reino. Isso é super importante. E isso faz todo sentido quando a gente se joga, quando a gente mergulha para o texto bíblico. Hoje em dia, quando a gente fala em reino, a gente automaticamente leva a nossa cabeça lá para a Inglaterra, né, que de repente, para mim pelo menos, é o que a gente tem a título de monarquia como sendo mais popular ainda, né? Ficou muito marcante nas nossas vidas por meio da figura da Rainha Elizabeth, né? Então a gente tem essa conotação, mas é muito distante ainda. Naquela época não, a gente tinha ainda, enquanto da passagem de Jesus por aqui, uma sucessão de impérios que dominavam de forma muito ostensiva quase que toda a população mundial. Na época de Jesus era o Império Romano, o império que havia precedido o Império Romano e trazendo muita coisa que a gente deve até hoje no que diz respeito à cultura, o Império Macedônio, né, o Império dos Gregos. Então a gente consome muito de cultura grega ainda. Antes ainda, né, se a gente vai para o período de exílio, a gente tem babilônios, a gente tem assírios, a gente tem persas, a gente tem uma série de sucessão, e a gente percebe que dentro desse espectro de reino, a gente ainda tem, olhando especificamente para o povo de Israel, aquele ponto que eu sempre gosto de frisar, um momento em que a gente tinha o povo de Deus vivendo debaixo da sua vontade, da sua plena autoridade. Era aquilo que a gente chamava de teocracia pura, era Deus dando comando para o povo, e ele se utilizava por vezes de juízes para fazer isso. A gente tem o período dos juízes ali, Sansão, Samuel, e as ordens de Deus para o povo, para fins de regência, comando, como é que faz, como é que não faz, aonde ataca, para onde vai, era por meio dessas pessoas, até que o povo de Deus olha para o lado, e aí a primeira coisa que a gente aprende, né, olhando para todo esse contexto bíblico, por muitas vezes a gente olha para o lado, né, e o povo pede a presença de reis ali dentro. E aí, dentro daquilo que a gente chama de bibliologia, quando a gente vai estudar a sequência cronológica dos fatos dentro do povo de Israel, a gente tem o período dos reis. E começa com o rei Saul. Então, a perspectiva de reino, ela começa a ser mudada também na pessoa de Jesus, quando ele traz uma ótica de volta, porque isso já existia, né? A gente precisa entender, fazer um recorte aqui, que quando Jesus vem, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, no texto aos Gálatas, vai escrever que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, no momento que era o mais oportuno para que ele chegasse aqui à Terra, para que ele aterrizasse, né? Tem comentaristas que dizem que o Filho de Deus, ele invade a história da humanidade fisicamente. Às vezes eu estou falando aqui, irmãos, mas tem tanta coisa teológica para a gente pensar no Filho de Deus encarnando, aterrissando aqui, cumprindo um propósito, que hoje a gente já superou muita discussão, muita. Mas os 3 primeiros séculos ali, quando a gente tem o início da igreja, discussão a respeito da divindade de Jesus, se ele era mesmo ou não era o Filho de Deus, a respeito da sua encarnação. Então você tem muita apostasia, e a gente tratou no começo do ano aqui a respeito de apostasia com base nisso, né? Olha aqui, será que de fato ele era mesmo encarnado? Ele veio aqui? Será que não era uma espécie de fantasma que aparecia por vezes ali para as pessoas? Então todas essas heresias e tudo aquilo que ataca a centralidade de Cristo no que diz respeito a essa obra de Deus para resgatar a humanidade
e fazer de novo essa ponte para nos tirar do pecado e dar para a gente a perspectiva de salvação, tudo que tira a centralidade de Cristo dessa mensagem, você pode considerar uma heresia. Então, por vezes, a gente vê isso daí acontecendo em alguns outros lugares, né? A gente pode falar, pessoas aí que hoje praticam de forma deliberada e tem... Pagou. Voltou. E tem dificuldade de entender Jesus Cristo como sendo um dos três das trindades. A gente pode falar de religiões hoje que praticam isso. A gente vai falar hoje a respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo, e tem religiões que têm dificuldade de entender que o Espírito Santo é um dos três naquele combo que a gente chama e considera a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, um ataque ao Espírito Santo, para essas pessoas, não seria algo imperdoável, que a gente vai tratar aqui hoje. Tem um tipo de pecado que o próprio Jesus falou: esse daqui não é passível de perdão, né? A gente vai compreender isso. E Jesus traz essa perspectiva a respeito de um novo reino, né? Só que as pessoas não entendem muito bem. A gente já falou aqui por vezes que a ideia das pessoas, principalmente dos judeus que recebem Jesus ali, era a ideia de alguém que fosse beligerante, alguém que fosse restabelecer, trazer de novo para Israel a glória que houve no passado, por meio de guerra, de lutas, e nada disso acontece com Jesus. E aí ele vai falar como é que vai funcionar o seu novo reino. E aí eu preciso entrar numa primeira parábola, que é a parábola do valente com os irmãos. É a parábola que vai, o texto que vai de Marcos 3, 22 até Marcos 30. Eu preciso só comentar, eu vou pedir para o meu irmão ler Marcos 3, 22 até Marcos 3, 30. Já deixa aberto aí, a gente só vai fazer um recorte aqui para a gente não perder o fio, mas eu preciso comentar algumas coisas. Os irmãos leiam essa parábola. A gente sabe que o Evangelho de Marcos ele é um pouco mais abrupto, ele é mais intenso, ele é rápido, ele está preocupado com as coisas de Jesus e não tanto com os discursos. Marcos 3 está num paralelo aproximado de Mateus 12, então tem muito mais texto lá em Mateus do que Marcos. Isso é importante para a gente, porque por vezes a gente vai pensar textos de outros evangelhos para entender aquilo que Marcos está falando. Jesus começa esse texto depois dele ter curado uma pessoa que era surda, estava endemoniado e era cego. E aí, por conta disso, acontece um movimento que a gente vai perceber aqui no texto, um movimento das multidões que começam a atribuir a Jesus, a divindade de Deus mesmo. Será que ele é de fato o Messias? Tem um movimento dos seus inimigos, que são os fariseus e os escribas, que aí começam a falar que ele tem associação com o demônio, e a gente vai perceber isso na parábola. Rapidinho aqui, antes da gente ler o texto, irmãos, conflitos e expectativas que existiam nesse contexto, nesse momento da vida de Jesus. Primeiro, em relação à nação, que a gente já comentou aqui e está dentro do escopo do capítulo 3 de Marcos. A expectativa das pessoas, das multidões, né, eles esperavam que Jesus libertasse a nação e derrotasse o Império Romano. Em contrapartida, a realidade que Jesus trouxe não foi essa no que diz respeito à nação. O mestre chamou 12 homens comuns e fundou uma nova nação, uma nação espiritual. Esse ponto é sempre importante para a gente frisar, porque às vezes a gente pensa que vai vir da parte de Deus algo com efeitos pirotécnicos, né? Algo que vai transformar totalmente o estado da matéria que está diante da gente. Então, assim, você bateu o carro ali, você faz uma oração e você espera que o carro não só vai ser alterado, né? Mas se você tinha um carro popular, que de repente vai aparecer um carro de luxo ali para você, nada disso, né? A palavra, ela é muito instrutiva no sentido de que Jesus não só não dá libertação física naquele momento para o povo em relação a Roma, como ele começa a chamar para perto de si pessoas extremamente comuns, simples, pessoas que para os outros teriam dificuldade
dificuldade de fazer tudo o que eles fizeram e que hoje a gente consome das coisas que eles fizeram, né? Então, é isso. Comum. Simplicidade. Quando você começa a estabelecer uma relação com Deus, quando você começa a ter plena confiança em Jesus, você percebe que Ele é econômico e Ele é simples. Se Ele tiver que fazer alguma coisa para você, Ele vai fazer da forma mais econômica e simples que Ele puder. Ele não gasta energia. Eu aprendi isso, eu experimento isso. E por isso que eu sou totalmente contra essas pessoas que viram para a gente e falam assim: poxa, você está passando dificuldade? Isso não é coisa de filho de Deus, não. Né? O Deus que a gente serve, Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não. Por vezes, aquilo que você está passando é elemento, é instrumento utilizado na sua mão para fazer com que a gente aprimore o nosso caráter, para fazer com que a gente se aproxime deles. Eu tenho muita gente perto de mim que a minha sensação, por mais que eu fale, por mais que eu converse, por mais que eu viva, por mais que eu mande assim, aquelas mensagens no WhatsApp chamando a pessoa para participar com a gente, eu tenho para mim que essa pessoa vai se aproximar de Deus a hora que a batata assar para ela, sabe? Pessoas que têm muitos recursos, que aparentemente assim, eu estou bem, sabe? Quando você vai entregar a mensagem, eu estou bem aqui, por que você quer me dar isso? Tudo bem. Então, por vezes, cria-se situação na vida das pessoas que quem está de fora e muito distante não entende, mas é Deus utilizando seus apetrechos e Ele vai resolver as questões de forma simples, com um propósito específico. Se aquele for escolhido dele, para atrair, para aproximar, para trazer para perto. Então ele chama homens comuns, né? Segunda coisa, em relação à família, qual que era a expectativa, né, dos judeus ali que estavam com Jesus e consumiram muito daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava bebendo. A expectativa deles era que Jesus, né, se comportasse como um judeu devoto e que honrasse a família. Na aula passada a gente até falou da perspectiva, a gente contou um pouquinho de como que era a família patriarcal naquela época, né? A tradição familiar, o modus respeitoso que eles se tratavam, e tem aquele episódio em que a família de Jesus sai de um local distante, não consegue acessar o local que ele está, ele é comunicado de que a família dele está do lado de fora, a família de sangue está do lado de fora, mas está com um propósito desalinhado ao propósito de Deus, está querendo fazer ele parar de perseguir esse propósito divino, que é de resgatar as pessoas, de propagar o Evangelho, e aí ele dá aquela mensagem: a minha família é quem está aqui. Minha família são esses que desejam fazer a vontade de Deus. Essa é a expectativa, mas a realidade não foi essa, né? A realidade que Jesus traz para a gente por meio da maneira como ele se comporta é justamente a instituição de uma nova família, formada por todos que creem nele e fazem a vontade de Deus. E por último, falando do reino, e aí a gente entra no texto especificamente, a expectativa das pessoas em relação a essa resposta de Jesus, né, a resposta do Messias, na realidade, era de que o Messias restaurasse o reino e trouxesse de volta a glória de Israel, mas a realidade que Jesus mostra para as pessoas em relação ao seu reino foi anunciar um reino espiritual. E aí eu entro no texto e vou pedir para alguém ler Marcos 3, do 22 até o 30, por favor. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios. É Beelzebul que dá o poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. E dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se um reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas. Mas blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado pelo espírito mal. Olha que texto forte, né? Preciso que os irmãos entendam, e às vezes a gente não se aproxima do texto porque a gente lê de forma muito rápida, né? A gente o tempo todo está falando a respeito de Jesus. O Evangelho de Marcos se preocupa em falar a respeito de Jesus. E Jesus é colocado numa situação que eu já tinha narrado para os irmãos, em que ele cura uma pessoa que está aprisionada por um espírito maligno, e aí pintam algumas dúvidas nas cabeças das pessoas que estão ali. Alguns falam, poxa vida, parece de fato que esse é o Messias, né? Ele é dotado de um poder que as outras pessoas não têm. Em contrapartida, tem uma resposta dos seus inimigos que atribuem a ele essa possessão relacionada a esse espírito que a Bíblia vai chamar de Beelzebul. E aí o recorte que eu quero fazer com os irmãos é olhar para Jesus agora. Você precisa pensar em Jesus se comportando numa situação como essa. E por que essa experiência de olhar, pensar nesse diálogo que Jesus está travando com essas pessoas é super importante? Porque é por meio dele que a gente se movimenta, é por meio de Jesus que a gente faz todas as coisas. Eu tenho feito um exercício, né? E isso eu aprendi quando eu tinha uns 13 anos, mas é super difícil de aplicar. É super difícil por conta da correria do dia a dia. É a gente tentar, até por meio dos ensinamentos que a gente tem bíblicos, se comportar como Jesus. Pelo menos tentar se comportar com ele. Porque às vezes a gente pode ter uma visão distorcida de que Jesus é super manso e em situações como essa ele não vai dar nenhum tipo de resposta, né? Ou às vezes a gente pode pensar que é uma pessoa muito ríspida, desprovida de amor no coração. Então, assim, sei, é sempre importante a gente pensar em Jesus e olhar, tentar criar um cenário ali. E na medida do possível, quando as situações forem aparecendo para a gente ter esses 30 segundos de lucidez. Puxa vida, eu estou sendo extremamente pressionado aqui. Será que eu consigo pelo menos me aproximar do comportamento de Jesus? Se ele estivesse na minha pele aqui, o que eu faria? O que ele faria, né, diante de uma situação dessa? De um ataque no trabalho, de um insulto, de uma injúria, né? De uma pancada física que às vezes acontece. O que ele faria? Então a gente precisa olhar nessa perspectiva. A gente entra no texto com essa visão. Jesus sai daquele episódio de Mateus 12, se eu não me engano o texto começa em Mateus 12, 24, falando a respeito dessa cura, que é super importante, tem tudo a ver com o espírito maligno que a gente vai tratar aqui. E Jesus, ele é acusado por essas pessoas, pelos fariseus e pelos escribas. Historicamente, essa informação é importante, porque os escribas, eles ficavam na cidade de Jerusalém, onde eles tinham ali mais contato com o templo, mais contato com os escritos. E Jesus, como a gente já havia falado, ele está em Cafarnaum, ele está lá no seu QG inicial ainda, tratando das pessoas, preparando o seu ministério. E de Jerusalém para Cafarnaum, a gente tem uma informação que é legal da gente guardar, que sai de uma altitude de 730 metros mais ou menos, eu não sei qual que é a altitude aqui de Mogi, mas vai para uma baixada, porque Cafarnaum fica abaixo do nível do mar, uns 180 metros ainda, é a região da Galileia, é onde Jesus ele pratica muitos milagres ali no mar da Galileia, onde está a cidade de Cafarnaum, onde Jesus monta o seu QG, onde ele estabelece relacionamento com as pessoas numa forma inicial. Então a gente percebe que essas autoridades elas estão extremamente incomodadas, e os comentaristas bíblicos trazem isso para a gente,
que elas saem de um local que está muito alto e elas vão até onde Jesus está atuando, que é um local que está muito baixo, abaixo do nível do mar. Isso traz reflexões para a gente importantes, né? Onde que a gente pensa ou a gente coloca a nossa expectativa de que Jesus está atuando, né? Às vezes a gente olha ali para as pessoas que são líderes. Eu não quero falar mal dos líderes de forma nenhuma, a gente é muito abençoado pela liderança da nossa igreja. O reino de Deus cresce dessa forma. A gente falou a respeito de Jesus chamando líderes importantes por meio dos 12, né? Mas às vezes a gente fica olhando muito para uma liderança, isso tem a ver com atos de terceirização da fé, e as coisas estão acontecendo aqui, mas no nível da vida real. Marcos está preocupado em mostrar Jesus lidando com pessoas que têm problemas no dia a dia. Às vezes a gente tem bloqueio de conversar com Deus e a nossa prática de oração fica até prejudicada por isso, porque a gente pensa que a gente não é tão espiritual a ponto de se relacionar com Deus e de falar com Jesus, de entregar os nossos anseios, as nossas mazelas, de confessar um pecado. Poxa vida, né? Mas isso de repente é coisa para um pastor, para um seminarista, para alguém que está mais próximo de Deus. Não, e o texto traz, quando esses escribas vêm atacar Jesus, essa percepção para a gente, é que Jesus está atuando aqui. Por diversas vezes Jesus ele traz essa mensagem para a gente, de que ele veio justamente para aqueles que precisam de um tratamento, não para aqueles que são sãos. E aí a gente deixa de olhar para os líderes, mas a gente olha para a nossa vida de fato. Eu sei o tanto que eu preciso de Jesus andando comigo. Eu sei das minhas mazelas. Eu sei dos meus pecados. Eu sei que se eu vacilar e se ficar com um olhar de altivez, as coisas vão dar errado. Eu sei. Então eu preciso entender que Ele está aqui, perto de mim. E eu quero trazer para os irmãos 3 pontos importantes a respeito dessa parábola, 3 visões, né, de coisas que estão acontecendo e pessoas que estão olhando para Jesus. Primeiro, a posição da multidão. Jesus acabara de curar um endemoniado cego e mudo. Diante desse sinal evidente do poder de Jesus, a multidão ficou admirada e começou a ponderar sobre o fato de que Jesus era o Messias. A admiração da multidão desencadeou a hostilidade dos escribas, dos fariseus, e aí fizeram esse movimento de ir para perto de Jesus e ver o que estava acontecendo. Segunda perspectiva importante do que está acontecendo aí no contexto desse texto, né? A oposição da família. A família de Jesus vem para prendê-lo por julgar que estava fora de si. Eles querem colocar Jesus debaixo de uma custódia protetora. Jesus estava tão atarefado que não tinha tempo nem para comer. Esse é o texto de Marcos 3:20, que a gente tratou inclusive na semana passada. Por essa razão, sua família chegou a duvidar da sua sanidade mental. É importante a gente falando a respeito disso, para a gente entender as barreiras que estavam colocadas para Jesus, para ele instituir esse reino espiritual. Várias barreiras. Não foi coisa simples. Essa liberdade de acesso que a gente tem hoje, ela foi conquistada a duras penas. A gente normalmente olha para aquela última semana, que foi terrível em termos de dificuldade, a semana da paixão de Cristo. Mas toda a sua jornada foi regada por muitas dificuldades. Qualquer um de nós aqui no meio do caminho estaria muito fadado a desistir. Muito, mas muito. Graças a Deus que foi Jesus. Graças a Deus. E é por isso que o nosso amor por Ele cresce. E a posição dos inimigos, né? Os comentaristas falam que se o propósito da família era só frear o movimento de Jesus, muito baseado no perigo que ele corria de vida, de morte na realidade, perigo de morrer, um propósito assim bom, familiar, tentando proteger, mas desalinhado aos propósitos divinos, e por isso que Jesus dá esse breque na família, assim como deu breque em Pedro também, quando Pedro falou, não, calma aí, né, vai mesmo adiante desse plano, aí Jesus dá o breque em Pedro também. Mas você percebe que a pessoa está querendo proteger, né? Porque gosta. Já com os inimigos ali, com os escribas, o papo era diferente. A gente já entendeu aqui, em momentos anteriores, que em eventos passados, eles tinham saído de uma conversa já com o pensamento
pensamento alinhado a procurar os herodianos, a fim de começar o processo de condenação de Jesus. Então eles estão mal intencionados mesmo. A posição dos inimigos. Os escribas, tomados de inveja diante da crescente popularidade de Jesus, resolvem dar mais um passo na direção de impedir que o povo o seguisse. Eles já haviam censurado Jesus de ser blasfemo pelo fato de ele ter perdoado pecados. Consideraram-no um transgressor do sábado. Eles aliaram-se aos herodianos para matá-lo. Agora dizem que Jesus está endemoniado e possesso do maioral dos demônios. Os escribas acusaram Jesus não apenas de estar possesso de um espírito imundo, mas de estar dominado por Beelzebul, o maioral dos demônios. Beelzebul é a contração de dois nomes: Baal, lá do Antigo Testamento, que significa Senhor, e Zebul, que significa mosca, o Senhor das moscas. Dizer que Jesus expulsava demônios em nome desse monstro horrível era de fato um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Os escribas estavam transformando a encarnação do Deus misericordioso que visa redimir seu povo em encarnação do maligno. Transformaram Jesus num diabo que faz o bem, num diabo ainda mais ardiloso. Então dá para a gente começar a entender aqui, com base nessas três perspectivas, a acusação que Jesus está sofrendo e por que ele ficou tão bravo, por que ele deu essa pronta resposta. Então a gente tem o significado aí de Beelzebul, que tem aquele alinhamento com o significado de Baal, que a gente tromba com Baal várias vezes no Antigo Testamento, né? O povo de Israel, por vezes, levantava postes, ídolos, para Baal, né? Queria olhar para fora do arraial de Israel, e aí fazia esse cometimento de pecado. E aí a gente entra num ponto, entendendo o contexto, o que está acontecendo, a motivação do coração das pessoas que estão presenciando esse fato, e principalmente olhando para o que os escribas estão fazendo, a gente entra num ponto que é muito discutido, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um ponto que a gente vai tratar, e talvez a gente fique por ele hoje aqui. A gente precisa entender o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero dar uma perspectiva bem resumida para os irmãos, de todo o texto depois que a gente vai passar aqui, e se não der tempo, pelo menos a gente fica com essa perspectiva resumida. A gente tem o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, realizando obras e principalmente libertando as pessoas do poder opressor do pecado. Ele está fazendo isso. Jesus havia acabado de curar um cego que estava endemoniado. Para o diabo, aquela pessoa era uma pessoa muito importante, porque significava uma posição territorial, uma marcação ali. Olha aqui como eu domino ele. Jesus até coloca a menção dos escribas no que diz respeito a fazer a associação dele com Beelzebul num formato contraditório. Ele fala: caramba, mas vocês estão me chamando de Beelzebul, de diabo, de Satanás, mas eu acabei de expulsar um demônio de uma pessoa. Como é que um reino pode subsistir, e ele traz isso para o texto, se houver divisão dentro desse reino? Se Satanás estiver lutando contra Satanás? Isso, antes de qualquer coisa que vocês estão falando, não tem lógica, não tem fundamento lógico. E aí, por que a gente chama essa parábola de parábola do valente? Porque Jesus ele vai falar que quando você entra numa casa, e uma casa a gente pode considerar a pessoa, e ele tinha acabado de sair desse evento, você primeiro precisa, para tomar as coisas daquela casa, amarrar quem? Amarrar o Senhor daquela casa. Isso é fantástico. E esse é o poder de atuação que tem hoje, inclusive, no nome e somente no nome de Jesus Cristo. É o poder de amarrar demônios.
Quando você tem uma pessoa possessa de demônio, tomada por um espírito maligno, somente o nome de Jesus tem poder para amarrar aquele que é senhor da vida daquela pessoa naquele momento. Consegue compreender o que ele está falando? Essa é a parábola do valente. O valente entra lá para tomar alguma coisa, ele precisa amarrar o Senhor. E ele está explicando isso para os escribas. Poxa vida, como que isso chega a ser esquizofrênico, né? Porque é uma pessoa lutando contra ela mesma. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Eu acabei de libertar essa pessoa do poder opressor do mal, e vocês estão falando que eu tenho associação com Beelzebul? Então é isso que Jesus comunica, e aí ele entra no ponto de exortação, que é a exortação em relação à blasfêmia do Espírito Santo. E tem algumas pessoas, irmãos, e aí eu vou abrir até para a gente comentar e discutir um pouco a respeito desse texto, né, que é super importante. Tem algumas pessoas que dizem que hoje em dia não é mais possível que se cometa a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é esse pecado imperdoável. Para essas pessoas, para esses comentaristas, isso não é mais possível, porque isso só foi possível no momento em que Jesus Cristo estava aqui. O próprio Filho de Deus realizando as suas obras, e Jesus fazia as coisas por meio do Espírito Santo. E nesse momento ele estava expulsando o demônio por meio da atuação do Espírito Santo, que residia nele. E a blasfêmia foi contra essa atuação de Jesus Cristo. E aí, esses comentaristas, eles dizem não, já que Jesus ele não está mais fisicamente aqui presente, não tem mais como as pessoas cometerem esse tipo de pecado. Para mim, eu tenho como algo muito perigoso a gente tirar, inclusive, o crédito de uma atuação que foi realizada somente por meio da obra de Jesus Cristo e atribuir para uma outra pessoa, para uma outra coisa. Então, é difícil acontecer, e a gente vai perceber, por exemplo, Pedro negando Jesus. Aquilo foi blasfêmia contra o Espírito Santo? Não foi. Então, a negação do próprio Cristo não é considerada blasfêmia contra o Espírito Santo. Outro exemplo de pecado aí, pecados que assim a Bíblia traz de forma muito contundente. O próprio rei Davi cometeu vários pecados que inclusive redundaram em morte. Aquilo foi blasfêmia contra o Espírito Santo? Não foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual outro pecado que os irmãos se lembram aí? O ateísmo? O ateísmo não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é uma ofensa. Ali a gente considera que seja um período de ignorância, inclusive. Aqui é importante que a gente olhe para o texto, porque a gente está falando de doutores da lei. Pessoas que sabiam exatamente o que está acontecendo e estão atribuindo a obra de Jesus ao diabo. Então é algo muito grave e é difícil de se encaixar. Por que eu estou trazendo essa perspectiva para os irmãos? Porque às vezes a gente tem uma ideia de julgamento em relação ao outro, e às vezes até, eu já ouvi isso, cuidado que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Cara, é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfêmia? O que é esse pecado imperdoável? Porque quando você fala isso, a irmã Marilene dá uma bicuda na minha canela, eu falo, calma, cuidado que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Automaticamente eu estou falando que isso que ela cometeu é imperdoável. Estou jogando a irmã Marilene para o inferno. Então eu quero suscitar essa discussão com os irmãos para a gente pensar um pouco a respeito disso com base no texto. A comparação que eles fizeram ali, quando Jesus estava operando milagres, aquele homem das mãos mirradas, ele aboliu, o sábado, porque não poderia curar no sábado. No livro do Pentateuco mesmo, 20, capítulo 8, diz que no sábado teria que se santificar. O sábado era do Senhor. Então trabalharia 6 dias, e no sábado a pessoa teria que descansar. Ou seja, em Levíticos também menciona, que teria que se afligir a alma, teria que se humilhar, se santificar. Então, quando Jesus ele cura, que ele inicia curando o homem das mãos mirradas e as mãos daquele homem, ele é curado também, no caso do cego, Jesus opera muitos milagres no sábado porque ele aboliu a lei. Então, por isso que eles cogitaram, eles compararam com Satanás. Peraí, mas no sábado eu não tenho que se santificar para Deus? Então, por que ele está abolindo a lei? Então, ali eu acho que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma comparação.
a pessoa sendo usada pelo Espírito Santo, a pessoa está mencionando como diabo. Então isso é uma blasfêmia. Uma boa comparação que a irmã trouxe, né? Inclusive o peso que recaía sobre Jesus, o sábado era santíssimo, né? Era guardado ali, então essa blasfêmia contra o próprio Deus, o fato de você praticar atos ali em relação ao sábado. O que mais, irmãos? Alguma percepção em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso que Jesus está dando de resposta para eles, cuidado, olha, o que vocês estão falando aqui é muito sério, porque se vocês pecarem inclusive contra Deus, o pecado de vocês pode ser perdoado. Agora, quando vocês pecarem dessa forma que vocês estão pecando, isso é imperdoável. E o que eu extraí do texto aqui, para a gente, de repente, trazer a ideia um pouco mais para o chão, né? É quando Jesus está se movimentando em direção à libertação de uma alma, por meio do Espírito Santo, e aí vem outra pessoa e fala que ele está agindo em nome de uma entidade maligna. Consegue entender como isso é grave? Então, assim, é difícil da gente ficar olhando para outros tipos de comportamento que a gente tenha, que seja uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita coisa que a gente fala que é blasfêmia contra o Espírito Santo é baseado na ignorância da pessoa. Às vezes você chega e vai falar de Deus, da obra de Jesus para alguém, e a pessoa fala, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não tem nada com Deus e tal, já aconteceu coisas na minha vida. Nada disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que foram pessoas que de alguma forma já foram iluminadas pela palavra, e isso traz a gente um pouco mais para perto disso, em algum momento da vida, por conta de apostasia, começa a atribuir a obra de Jesus Cristo a espíritos malignos. Raquel, pode falar. Esse tema é um tema que eu já tive muito medo no passado, né? Blasfemar contra o Espírito. Só que aí eu aprendi que quando a gente teme, eu tenho medo. Será que eu pequei? Então isso aí já é um sinal. Eu não pequei, porque eu tenho temor, eu tenho medo de pecar, então eu ainda estou com o espírito daquele, ainda está comigo, ainda assim, proteção. Essa pessoa que pecar, ela não, contra o espírito, né? Ela não tem mais isso. Eu vou seguir a minha vida e não interessa mais, ela não está nem aí mais ligando para Deus, o Espírito. Esquece. Vamos fazer pergunta. Vamos lá. Vamos fazer pergunta. E se ele se arrepender? Se ele se arrepender, a pessoa que... Então, eu tenho para mim que essa pessoa que, se ela vai se arrepender, ela não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele pecado. Aí eu preciso dizer para a irmã, muito provavelmente ela estava num período de ignorância, ela não sabia o que ela estava fazendo. Uma outra coisa, uma perseguição que foi muito forte, um outro exemplo que a gente pode utilizar, a vida do apóstolo Paulo, no período em que ele foi salvo. Apedrejou, as pessoas estavam imbuídas de transmitir a mensagem ali. Cara, olha o que Deus fez com Paulo. Eu não sei o que passou no coração de Paulo, mas eu sei que houve um arrependimento genuíno ali no caminho de Damasco. Período de ignorância. Ele pode ter cometido alguns atos ali, dando descrédito à obra que Jesus Cristo estava... Cara, quando começa a tacar pedra em Estevão, Estevão inclusive tem essa percepção, porque Estevão pede o quê? Perdão, porque era possível. Olha essas pessoas. Jesus Cristo, não estavam falando um monte de coisa a respeito de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, meus irmãos, na nossa trajetória, a gente vai tomar muita pedrada quando a gente está falando a respeito da ignorância. Tudo isso é passivo de perdão, e isso nos motiva a tratar essas pessoas com amor. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo tão sério que a gente... é difícil. A Raquel trouxe uma coisa que é muito importante. Se você está fazendo... Caramba, será que foi? Não foi. Porque o que blasfema já não tem mais essa preocupação, porque Jesus falou que ele já está condenado, isso não tem perdão. O coração dele já está totalmente cauterizado. É o que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo a respeito da apostasia. Tem pessoas nos púlpitos que estão blasfemando contra o Espírito Santo. O coração já está cauterizado. Não tem mais caminho de volta. Não tem. Infelizmente, essas pessoas
já estão ribanceira abaixo e vão continuar fazendo isso até o final das suas vidas. Mas entendeu? Legal essa discussão. Não entendeu? Não tem perdão. Não tem como a pessoa se arrepender. Não tem perdão. Porque é pecado eterno, né? A palavra está falando que é pecado eterno. Sim, é pecado eterno. Mas enquanto a vida do nosso coração enganoso. Sim. Minha opinião. Se você morreu na incredulidade, se você morreu sem confessar Jesus, se você morreu, aí não tem mais perdão. Sim. Você já está morto. Mas quando na vida você se arrepender, ele vai se arrepender de qualquer coisa que não foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se morreu blasfemando, morreu nessa vida, na outra vida ele não tem mais chance nenhuma. Não, nenhum. Aí eu estou alinhado com a irmã. Eu concordo. O ponto que a gente está tentando aqui alinhar é que assim, isso que a irmã está falando que de repente ele cometeu e foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, dentro dessa perspectiva bíblica aqui, não foi. Muito provavelmente ele estava num período de ignorância. Foi iluminado pela palavra, pela obra de Deus, foi convertido, houve justificação, ele até reconhece, caramba, olha o que eu fiz lá. Deixa eu contar uma situação que eu vi, acho que todo mundo aqui viu, não sei no final, mas quando aquele corte ateu, que falava contra toda a ação do Espírito Santo, quando aquele avião caiu, ele teve uma atitude de pôr o braço para fora e pedir um socorro. Eu não vou, aí se eu falar uma coisa, eu estou falando, mas ele teve um pedido de socorro. Será que ele viu atrás que ele estava errado? É isso que eu falo. Depois da morte, não, morreu nessa situação, ele não tem salvação. Não foi. Isso. Foi blasfêmia. Não foi blasfêmia. A gente tem casos clássicos ali também, né? Na crucificação de Jesus. 2 ladrões ali, um deles inclusive se arrependeu. Claro, a gente não tem assim a ideia de que ele tinha blasfemado, falado alguma coisa contra o próprio Cristo. Pode ser que tenha falado, mas ele recebeu a salvação. Mas o outro blasfemou. O outro ali, simplesmente, ele não reconheceu a obra, né? Blasfemou, inclusive, e teve uma destinação eternamente ruim. Exatamente. Eu acho que o ponto divisor de águas é isso. É a gente perceber que por isso que o texto é tão importante e por isso que eu acho que o texto comunica tanto com quem já está bastante tempo no dente. Comunica. Porque o perigo reside mais ali. O cara que está passando ali, que nunca teve contato e que, se Deus quiser, vai ser impactado um dia, cara, eles estão livres por enquanto de blasfemar contra o Espírito Santo. É aqui. É a gente. Entendeu? As pessoas que foram iluminadas. Por isso que os escribas que fizeram isso. Eles sabiam, os mestres já disseram que o caso foi muito mais rigor. O problema é que eles sabiam isso. Eles eram mestres da lei, conheciam. Pelos sinais de Cristo, eles sabiam que era obra de Deus. E estava atribuindo a Beelzebul. Isso. Esse é o ponto. Eles sabiam que era obra de Deus. E para criminar Jesus Cristo, falavam que era obra de Satanás. Esse foi um grande erro deles. Pecado eterno. Esse é o ponto. E eventualmente a gente pode conhecer pessoas assim. Né? A gente não tem capacidade de julgar. Porque a gente não sabe o que a pessoa fez nesse momento e tal. Mas eu conheço algumas pessoas que estão falando um monte de besteira que cresceram comigo. Pode ser que elas não tenham tido a mesma percepção, clareza, não foram eliminadas completamente, não houve aquela primeira conversão. Então o que elas estão fazendo agora não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é algo de muito pouco íntimo. Mas ela não tem aquela situação. Acabou. É isso. Irmãos, eu vou orar, irmãos, e a gente encerra por aqui. Desculpa, a gente ultrapassou um pouquinho o horário. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor reina e governa sobre as nossas vidas, e o Senhor tem colocado no nosso coração um espírito de obediência. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a não cometer pecados que são contra o Senhor, a não cometer atos que te desagradem. A gente invariavelmente comete, mas que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, sempre nos incomode, a fim de que a gente peça perdão, de que haja arrependimento e que continuemos nessa caminhada gostosa ao lado do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro agradecido por esse momento de estudo. Amém.